Com o crescente movimento de figuras da internet migrando para o cenário político, e há muito tempo deixou de ser exclusivamente da elite brasileira, surge uma história. A história de Pablo Marçal, um empresário que, munido apenas de seu canal no YouTube e uma dose extra de história, começou a conquistar os corações e mentes de internautas e haters. Seus vídeos de desenvolvimento pessoal, tentativa de curar a cadeirante, o desafio do Superman, aliado com a habilidade inata de se conectar com o público, o transformaram em um fenômeno da internet. Com os compartilhamentos nas redes sociais e os debates de mesa de bar, esse personagem polêmico conquistou seguidores fervorosos, gerando discussões acaloradas sobre o seu potencial papel na sociedade. De um lado, os seguidores que se inspiram em sua história de vida, o seu jeito de lidar com o mundo. Já do outro lado, as pessoas incomodadas por suas histórias que mais parecem os efeitos visuais do filme Matrix, onde as pessoas veem, mas não acreditam que isso possa acontecer no mundo real. As pessoas riam, discutiam e até mesmo se inspiravam nas palavras e ideias que ele lançava no mundo digital. Então, em um momento de polarização política e de descontentamento generalizado, quando as velhas estruturas políticas parecem vacilar, o inesperado aconteceu. O coach empresário se candidatou à presidência da República. Um salvador ou um oportunista? Diante desse cenário me surgem inúmeras questões sobre o rumo que o Brasil poderia tomar sob a liderança de Pablo Marçal. Como seriam suas políticas? Como ele lidaria com os desafios socioeconômicos, ambientais do nosso país? O que aconteceriam com as instituições e com a sociedade civil? Essas são as perguntas que ecoam em meio à incerteza e à expectativa que o futuro reserva para o Brasil. Sob o comando de uma figura tão singular. E se Pablo Marçal fosse eleito o novo presidente do Brasil? É dia de eleição e você acorda cedo para votar logo e voltar para casa para aproveitar o seu domingo. Após meses de debates na imprensa, em casa, na padaria, chegou a hora de saber quem vai te governar pelos próximos 4 anos. Ao se dirigir para o local de votação, você observa pessoas trajadas de vermelho, com bandeiras e pinturas no rosto, outras de verde e amarelo, com um tom provocativo uma para as outras. O habitual de toda eleição desde que o Brasil se dividiu em 2018. É a polarização política que coloca pais contra filhos, e vice-versa. As eleições chegam ao fim e após a apuração de todas as urnas no segundo turno foi confirmado o novo presidente do Brasil, Pablo Marçal. Então sua cabeça explode se questionando por que Pablo Marçal foi escolhido. O que esperar dos próximos 4 anos de governo? Então o seu despertador toca e você percebe que tudo foi um pesadelo, que ainda estamos em 2024, onde o PT governa o Brasil. Mas e se fosse real? Como seria o reinado de Pablo Marçal? É isso que vamos ver nesse vídeo. A situação política atual do Brasil. Nos últimos anos, o cenário geopolítico brasileiro tem estado um pouquinho maluco, com a polarização que assola o país, rachada ao meio, com enredo repleto de reviravoltas, conflitos épicos e elenco diversificado de personagens, cada um com a sua própria história maluca, que daria uma bela de uma série. É inegável o papel das mídias sociais no país, com direito a presidente eleito pela comunicação direta, com seus eleitores como se tivessem um grupo de WhatsApp com o país inteiro. O Congresso Nacional parecia um reality show, com brigas intermináveis, alianças instáveis e tramas que mudam a todo momento. Os partidos políticos brigavam entre si como se disputassem um jogo de tabuleiro, onde ninguém entendia direito as regras, mas todo mundo queria ganhar. A corrupção era um tema tão recorrente que poderia facilmente ser confundida com um meme. Um dia era um escândalo, no outro dia era uma declaração explosiva, e no dia seguinte já estava tudo viralizando nas redes sociais com montagens engraçadas. Os debates políticos na televisão mais pareciam uma maratona de comédia, de stand-up, com os candidatos soltando piadas, promessas mirabolantes para tentar conquistar o público. A cada eleição surgiram figuras inusitadas que deixaram qualquer roteirista de comédia sem palavras. E um deles surgiu Pablo Marçal, que ganhou notoriedade nacional por um desafio de seus programas de coach da sua empresa de desenvolvimento pessoal, onde 32 pessoas adultas subiram o pico do Monte Marins e que tecnicamente ficaram perdidos e pediram ajuda para os bombeiros para descer a montanha. Mas Pablo Marçal, ele é um mestre de fazer do limão uma limonada. Ele aproveitou da sua fama e se resolveu lançar no cenário político. Enquanto isso, a população assistia tudo de camarote, alterando entre momentos de indignação, ironia, alguns memes, como se estivesse assistindo um filme de humor, que apesar de tudo era muito difícil de desligar. No fim das contas, a situação política do país é uma novela cheia de reviravoltas, dramas, exageros, um enredo imprevisível.
Mas o que será que iria acontecer se uma personalidade polêmica governasse o país por 4 anos? Será que daria mais problemas do que acontece hoje? Com o Brasil sob a administração dos empresários, coaches políticos, Pablo Marçal seria de direita ou de esquerda? Esse é o primeiro ponto. Afinal, em 2022, Pablo Marçal estava concorrendo pelo partido PROS, que apesar de se denominar de centro, apoiou o Nine, repudiou a sua candidatura e deixou o coach das montanhas, apelido esse dado pela mídia. Seria agora o presidente das montanhas? Esse episódio não foi muito bem aceito pelo candidato Marçal, que em resposta apoiou o bosta na água, vulgo Bozo. Apesar do apoio, parece que internamente as coisas não funcionaram muito bem. O empresário tretou com o filho do imperador Bolsonaro e isso gerou um certo mal-estar no reino da direita. Inconformado de não ser mais o candidato, resolveu apostar tudo em outro cargo, o de deputado federal por São Paulo. Com 243 mil votos, foi impugnado de novo, dessa vez pelo TSE. Parece que os ventos burocráticos estavam contrários aos planos políticos do empresário. Então, depois de toda essa contextualização, nem precisava desse rolê todo, na verdade. O novo presidente representa o centro, pois, segundo seus interesses, pode apoiar qualquer um dos lados. Após saber o lado ideológico, chegou a hora dos projetos que provavelmente Pablo implementará. Em entrevista a podcasts, Pablito falou algumas questões se baseando na sua possível campanha política. Uma delas seria flexibilizar a nossa CLT, pois segundo fofocas, burburinhos e dados reais, o Brasil é o país com o maior número de processos trabalhistas, e isso impede que a maioria das empresas estrangeiras se estabeleçam aqui, devido ao grande custo de processos trabalhistas. Olha, a CLT americana cabe no A4, aqui tem 13 mil normas e sei nem o que dizer. Eu sou jurista, né? Por formação. Eu sei que várias empresas poderosas foram embora daqui porque é uma ferroada, né? 98% dos processos trabalhistas do mundo são brasileiros. Ou seja, convite para não vir. E ele provavelmente diminuiria os encargos e abriria as portas do Brasil para trazer mais empresas. Isso provavelmente seria colocado na prática. Afinal, o empresário ensina sobre finanças no YouTube. E ainda sobre economia, ele reconheceu a importância do ensino sobre finanças nas escolas, para que a população desde jovem começassem a gerir melhor o seu dinheiro. Eles não querem que ensinem finanças na escola. Por que eles não querem isso? Eles não querem, porque isso vai libertar o povo. E libertar o povo significa menos voto. Se a gente não conseguir libertar esse país pela política, nós vamos libertar pelo empreendedorismo, pelas finanças, ensinando a pessoa a governar e cuidar da própria vida. E na educação ainda teria policiais em todas as escolas do Brasil para evitar massacres. Como vem ocorrendo essa prática de terror onde as pessoas frustradas e doentes invadem escolas e atacam estudantes. Você colocar um policial em cada escola, você já vai ter um mínimo de respeito. Eu tenho rede de escolas, né? Tem 2. E o aluno que estuda na minha escola sabe que tem alguém armado lá na porta. Então, eu não abro mão disso. Com relação a armas, Pablo Marçal é um grande colecionador e provavelmente irá implantar uma política de armas na sociedade brasileira. Cada um poderia ter a sua própria arma para a defesa pessoal. A coisa que funciona bastante é todo o ambiente ter uma arma de fogo, tem um arsenal de armas. Tá. Eu espero que isso não mude. Se mudar, eu vou ter que fazer isso. Vou ter que mudar de país, porque não faz sentido. Sobre o tópico de segurança pública, as prisões deveriam ter câmeras nas celas e isso deveria ter um canal de acesso público, onde o povo poderia fiscalizar tudo o que acontece dentro dos presídios brasileiros. Um verdadeiro BBB do mal. Tinha que pegar o investimento de R$1 bilhão que o Estado de São Paulo fez com essas câmeras e pôr na cela, cada um, e pôr nós pra assistir lá, pôr os links no YouTube, pra gente ficar ouvindo o que eles falam lá dentro. Pena restritiva de liberdade é o que é a cadeia. Com essa tecnologia, de reality show, a gente tinha que vigiar os presos dentro do presídio para ver o que eles estavam falando. As consequências do novo rei. O governo de Pablo Marçal não seria 1001 flores. Provavelmente algumas crises teriam que ser enfrentadas. Afinal, com um novo paradigma no cenário brasileiro acostumado com a disputa entre direita e esquerda, assim como aconteceu na República do Café com Leite, o revezamento de presidente entre São Paulo e Minas Gerais. Uma crise de legitimidade seria instaurada pela população que apoiou ideologias vigentes no país, com ataques e fake news para todos os lados, forçando o presidente a assumir logo uma ideologia política concreta. Para a aprovação de seus projetos, ele enfrentaria a resistência no Senado e na Câmara, pois não tem vínculo com partidos com maioria parlamentar. E nesse jogo de interesse, Pablo Marçal tem algumas coisas para se preocupar. E por último, ele teria que lidar com a instabilidade política causada pela polarização, um mal que afeta o país por um bom tempo, tendo que lidar com centenas e milhares de ataques.
O governo do presidente Pablo Marçal seria uma jornada no estilo Game of Thrones, com direito a caminhantes brancos e dragões da moralidade. Conclusão. E assim seria o governo do presidente Pablo Marçal frente ao Brasil. Cheio de crise, afinal, o país estaria em tese órfão das ideologias que o povo brasileiro estão acostumados. Ao longo desse vídeo exploramos uma realidade fictícia onde Pablo Marçal assume a liderança do Brasil. Num contexto repleto de desafios e possibilidades, acompanhamos a jornada desse líder, em meio a um país desolado. Pablo Marçal, com sua visão um pouco progressista, um tanto quanto conservadora e o compromisso com a justiça social, enfrentaria inúmeras adversidades em sua trajetória para conduzir um Brasil para um futuro mais inclusivo e próspero. Sua abordagem pragmática, sua capacidade de unir diferentes segmentos da sociedade o tornaram um líder extremamente carismático. Uma coisa eu tenho que concordar, Pablo Marçal tem que ter muita coragem e apetite ao risco para mergulhar na complexidade do cenário político e econômico brasileiro. Ele explora questões como desigualdade e corrupção e tem buscado um caminho para uma democracia um pouco mais robusta e participativa, coisa que não estamos muito acostumados por aqui. No desfecho dessa narrativa, vislumbramos um país revitalizado com novos valores de justiça, igualdade e solidariedade, um mundo de arco-íris. Pablo Marçal atualmente emerge como um símbolo de renovação política, mas será que seguiria firme com essas convicções? Qual seria o seu propósito pelo poder? E você, acredita num Brasil com Pablo Marçal à frente?